O assunto de hoje é um crime. Vamos falar dos cambistas e de uma das maiores denúncias dos últimos anos do Corinthians. É isso, galera. A gente vai falar aqui no nosso primeiro Fora da Área. Primeiro, quero dar as boas-vindas para você aí da Fute News TV e você de outros canais. Você que não me conhece, sou o Klaus Simões, tem uma entrevista minha aqui na Fute News TV. Sou o comandante lá também do Comunicampo, onde se fala futebol, transmissões ao vivo também no YouTube e o podcast tradicional, né, que sai toda segunda-feira. Mas hoje estou estreando Fora da Área e não podia ser diferente, né? A gente tem que falar de polêmica e tem que falar também de um assunto que reverberou bastante na imprensa esportiva na última semana. Nas últimas semanas, o Corinthians foi mais uma vez o assunto. Dessa vez, nenhuma dívida, nenhum processo trabalhista ou sequer a grande decisão do Campeonato Paulista que o clube enfrenta. Na verdade, o clube está enfrentando um outro assunto que é bem delicado, que é o cambismo. Com certeza você, torcedor de qualquer time, sabe muito bem. Ou você que vai em algum evento, você que vai em algum show, lá na porta fica uns urubus falando compre e venda ingresso, e essa frase se repete por mais umas 40 vezes. O assédio é iminente em cima de qualquer pessoa que passa e isso é muito chato, é muito delicado, é constrangedor para algumas pessoas ficar ali uma pessoa enchendo o seu saco, falando, compra e venda ingresso, tem ingresso, família, tem não sei o quê, e é muito chato isso. E muitas vezes esses cambistas ficam do lado de seguranças do metrô, da polícia, da Guarda Civil Metropolitana, de seguranças do estádio, e nada é feito. Nada é feito. Mas com qual propriedade você pode falar, Klaus? Tem mais de 1.000 jogos de estádio, muito mais de 1.000 jogos de estádio, vários eventos e feiras que eu cubro como imprensa, vários eventos e shows musicais que frequento, e todos eles é a mesma coisa. Polícia Militar fica de um lado, o cambista fica a poucos passos, cometendo um crime. E um crime que não é inibido. Só que os clubes de futebol também não combatem ao cambismo, não combatem a esse pessoal que muitas vezes dá golpe em você, torcedor. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Cambismo é crime. Não compre de cambistas. Mas um amigo meu tá vendendo ingresso, um amigo de um amigo meu tá vendendo ingresso. Você tem que saber a procedência, a índole da pessoa, se realmente a pessoa não pode comparecer ao jogo, não pode comparecer ao evento, aí sim você pode comprar esse ingresso dela. Mas vamos especificamente ao Corinthians, porque uma notícia abalou aí o Parque São Jorge, e é claro, né, a imprensa esportiva adora falar mal do Corinthians. Essa é a verdade, o Corinthians é pauta. Quando tá sem assunto, fala do Corinthians. Nossa, Klaus, mas você vai falar do Corinthians? Eu tenho uma certa propriedade para falar de fiel torcedor. Tem algumas fontes também que eu ouvi que falaram deste problema. Recentemente, o Marcelo Munhões denunciou problemas no fiel torcedor, com desvios de ingresso, compartilhamento de logins, galera, que estavam sendo usados aí por cambistas. Então, para você que não é torcedor corintiano, para você que nunca foi ao estádio sendo um torcedor corintiano, hoje você precisa ter mais de 40 pontos, né, e esses pontos se acumulam com jogos, e recentemente o futebol feminino começou a pontuar, o que é certo, mas foi estranho sem nenhum aviso. E alguns outros jogos, alguns outros eventos também começaram a pontuar. Então, quem tem mais de 40 pontos tem uma prioridade gigantesca na hora de compra de ingressos. E também, quem tem 30, quem tem 20, até os adimplentes, né, os que são pagantes em dia por ali. Aí, se você não é fiel torcedor, você entra lá no site do Fiel Torcedor e clica na categoria Ingressos Corinthians, para que você não seja sócio. Então, já que você não é sócio, não quer se associar ao clube, vai lá e compra o seu ingresso nesta modalidade. Mas daqui a pouco eu vou explicar como que era antes dessa denúncia. Então, o Marcelo Munhões, que trabalhava lá no TI do Corinthians, trabalhava justamente, né, ele é um ex-funcionário do Corinthians, ele trabalhava justamente nessa área do fiel torcedor, nessa área dos ingressos, ele fez uma séria denúncia, né, sobre os ingressos e que cambistas estavam tendo acesso antecipado por um esquema para conseguir ingressos.
Então, é muito chato isso pro torcedor, isso é muito delicado também pro torcedor, e é um crime, é um golpe, né? É um golpe do torcedor que paga em dia muitas vezes, já que essa galera tem logins e esses pontos não foram explicados como que aparecem, se não aparecem. E aí isso fica um tanto quanto delicado. E aí o Corinthians divulgou uma nota oficial rebatendo as acusações do ex-funcionário, que ele era chefe do setor de tecnologia de informação do clube, chefe de TI ali do Corinthians, né? Ele que denunciou as irregularidades. Então tem algumas informações aqui e vou ler a nota do Corinthians, tá? Desde o início da gestão, o presidente Augusto Melo, em trabalho para aprimorar o programa do Fiel Torcedor, detectou aí um ex-funcionário da área de TI em reuniões com a diretoria e estava ciente das discussões sobre melhorias no programa. Em nenhum momento, enquanto esteve no clube, ele manifestou publicamente as alegações que o agora representa. O Marcelo Munhões fez um boletim de ocorrência e ele comunicou sim à diretoria do clube, comunicou sim o Augusto Melo e comunicou ali outras pessoas responsáveis pela gestão do clube. Nem sempre o presidente é o cara que vai tomar as decisões sozinho, ele tem uma base para isso. É certo que o ambiente do Corinthians é muito conturbado, tem o Romeu Tuma Júnior, tem a oposição, né, Renovação Transparência aí, brigando, tentando articular a queda do Augusto Melo, né? Tirar o Augusto Melo do poder é um golpe, mas se isso for comprovado, muita gente tem que sair preso. E se for pro Augusto Melo sair preso por conta disso, tem que prender. Então tem que se provar quem é o culpado. O Marcelo Munhões fez um boletim de ocorrência e comunicou sim ao Augusto Melo. Nada foi feito e agora o Corinthians emitiu uma nota falando que desconhece esse ponto, sendo que em alguns outros momentos, algumas pessoas que lá dentro do clube falaram que ele comunicou sim esse esquema de desvio de ingressos e que o presidente teria virado pro Marcelo Munhões falado, ó, se tem alguma coisa ilegal, você vai lá e faz um boletim de ocorrência. Então assim, o clube não quis se manifestar de uma forma que tá apurando, que tem nada disso, só diz que desconhece, que é suspeito também. Isso é suspeito, isso é muito delicado pro torcedor. Agora eu vou explicar o que eu falei lá no começo. Antigamente, nós tínhamos o Fiel Torcedor, nós tínhamos o Ingresso Corinthians, que era onde idosos, menores de idade ou crianças ali, que os pais queriam levar ao estádio e também na categoria PCD, compravam com prioridade. Aí, algumas horas depois, abria o sistema, depois que o Fiel Torcedor já tinha iniciado, né, também com base nas pontuações, o Ingressos Corinthians começava. Todo esse problema começou quando eles decidiram unificar tudo. Quando eles pegaram o Ingressos Corinthians, colocaram dentro de um novo site do Fiel Torcedor que ficou fora do ar por dias, que deu problema, que deu confusão, ponto de algumas pessoas acabou sumindo, e diversos N problemas que se tem quando você migra um site tão grande. O Fiel Torcedor era um dos piores sites para você acessar no planeta Terra. Principalmente quando tinha algum jogo importante do Corinthians, porque ele caía demais. Nossa, ele melhorou? Não, ele não melhorou 100%. Digamos que ele melhorou uns 10% de antigamente, porque agora ele cai menos, e principalmente com essa divisão agora de 40 pontos, que antes era ali 35 pontos. Então agora você entra no site conforme a sua pontuação. Isso já existia, só que mudou um pouco as regras. Então, para você que não é corintiano, que você não sabe do que está acontecendo, unificaram esse site. E ficou horroroso o sistema. Porque você entra no site, ele dá a opção de você comprar o ingresso e simplesmente não tem. Nossa, mas você acabou de falar que melhorou. Então, melhorou 10% a questão de cair a rede. Mas de ter ingresso, não tem ingresso. E fontes me revelaram que torcedores que estavam inadimplentes há 2, 3 anos sem pagar mensalidade, que entraram lá no Fiel Torcedor para regularizar, né, para começar a ir nos jogos novamente, eles simplesmente sumiram com as dívidas. Então você que devia ali... E agora, galera, tem um fato bem curioso. Torcedores que não pagavam o Fiel Torcedor há 2, 3 anos, torcedores que deixaram de acompanhar o clube por algum momento e que iriam voltar, né? Entraram lá e viram que a dívida deles estava um pouco alta. Porque se você não cancela oficialmente, né? Se você não faz lá uma carta de próprio punho, né? Como a gente estivesse na Idade da Pedra, você continuaria pagando, né? Se você não conseguisse cancelar, ou se você não fosse atrás, simplesmente só deixasse de pagar, você teria que pagar retroativo tudo que você deve. Só que naquela eleição ali, né, Augusto, André Negão ali, muita confusão, muita gente, quando virou o sistema pro Fiel Torcedor novo,
unificado, a dívida sumiu. Tenho fontes, como jornalista não sou obrigado a revelar, é sempre bom deixar aqui essa lei. Simplesmente sumiu, galera. Sumiu a dívida. Então, o que o clube poderia ganhar de dinheiro, que era direito do clube, simplesmente foi apagado. Simplesmente sumiu de muita gente quando migrou esse sistema. Então, cara, é complicado, né? Isso é um dado complicado. Claro que se você não deixar de... deixei de pagar aqui o fiel torcedor, você vai pro Serasa? Não, você não vai pro Serasa. Mas também você vai ter que pagar tudo retroativo quando você quiser ir num jogo novamente. Então é isso, galera. Tem esse ponto também. E pontos de algumas pessoas sumiram, dívidas de outras pessoas sumiram, então o ônus e o bônus ficou com o clube. Lembrando que o Corinthians não fica com o dinheiro do estacionamento, não fica com o dinheiro com os ingressos, diante de uma negociação que a Renovação e Transparência fez aí nos últimos anos, que acabou complicando também o Corinthians receber dinheiro com o seu próprio estádio. Cara, isso é muito delicado, né? Isso é muito delicado, esse problema aí do clube. A gente tem que investigar cada vez mais. Se você tem alguma dificuldade para comprar ingresso, lembre-se, tem cambista que acessa muito antes o site do que você. E antes mesmo da grande final do Campeonato Paulista, do segundo jogo do Corinthians em Itaquera, antes de abrir as vendas no Fiel Torcedor, tinha cambistas já vendendo. Aí agora tem um outro ponto. Tem torcedores do clube e tem não torcedores do clube que são sócios do Corinthians que vendem ingresso em grupos do Facebook, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Qualquer criança consegue ir atrás disso, pesquisar e entrar em um desses grupos, né? Até entrei em um grupo recentemente para ver como é que era e, cara, é absurdo. O ingresso que seria R$50, esse pessoal que sempre pede, tem uma referência aí para eu não tomar um golpe, ou às vezes a pessoa toma um golpe, coloca o perfil lá da pessoa, não compre ingresso desse cara aqui. O ingresso que era R$50, essa galera vende a 150, 200, inclusive tem gente vendendo 5 vezes mais. Então é muito delicado. E agora tem o sistema de reconhecimento facial que o clube quer implementar em junho. Não se sabe como vai ser. Dizem que vai ser igual da Federação Paulista agora para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que você faz um cadastro antes. Se você quer levar alguma pessoa no estádio, conseguiu comprar o ingresso, ou fez lá no Ingressos Corinthians, vai baixar o aplicativo, que eu acho que é o SCCP. Tem um aplicativo oficial do Corinthians, você pode ganhar moedas lá e trocar, inclusive, por bonificações, né? Ver o aquecimento dos jogadores, ou conhecer algum jogador lá depois. Bem legal esse aplicativo do clube, mas se o sistema de reconhecimento facial for dentro desse aplicativo, vai ter que dar uma melhorada, porque o aplicativo é um pouco pesado, mas vai facilitar demais. E para comprar no Fiel Torcedor, teria que ter um reconhecimento facial. Não adianta só você ter lá para entrar na Neoquímica Arena, porque os caras vão conseguir um jeito de burlar. Gente, brasileiro consegue um jeito de burlar qualquer coisa. Então, assim, o reconhecimento facial, o presidente Augusto Melo prometeu para junho, não é uma certeza. Então, nessa parada pro Super Mundial de Clubes aí, o Corinthians vai dar uma descansada, vai fazer alguns amistosos e talvez teste o reconhecimento facial, o novo sistema, né? Então, para quem é fiel torcedor, vai ter que se cadastrar. E se realmente isso for implementado, vai ser a melhor coisa que vai ser feito no Corinthians nos últimos anos. Mas os ingressos podem ficar mais caros, mas, nossa, eu quero levar um familiar meu e não consigo. Mas, cara, pensa que vai sobrar muito mais ingresso do que tá caindo 200 ingressos, 400 ingressos na mão de cambista. Porque tem fiel torcedor, tem corintiano enganando o corintiano com isso. Tem torcedores de outros times que são fiel torcedor enganando alguns corintianos. Tem um monte de pessoas aí que venderam dados de RG, CPF para amigos, para serem feitos fiel torcedor. Conheço 3 pessoas dessas que pegaram e fizeram, né, fiéis torcedor. Cara, cabe a mim denunciar? Cabe a mim denunciar. Mas em que canal do clube que a gente faz isso? Com quem que a gente fala se o Corinthians não ouve? Com quem que a gente vai falar? Com quem que a gente vai conversar? Então é muito delicada essa questão dos ingressos. Então se o reconhecimento facial for colocado realmente, vai ser a melhor coisa feita na Neoquímica Arena. Vai complicar para alguns torcedores? Sim, vai complicar. Mas já tá muito complicado, galera. Já tá muito complicado você frequentar os estádios. Então, isso não é só válido pro torcedor corintiano, não. Teria que ter reconhecimento facial em todos os clubes do Brasil. Isso facilitaria quem nunca foi no estádio. A galera acha que vai ser prejudicada? Não vai ser prejudicada. Você pode ter certeza disso. O reconhecimento facial vai te ajudar.
Porque se você for num jogo, você vai fazer o seu cadastro, sua face, não tem como ninguém roubar o seu ingresso, porque o seu rosto será o seu ingresso. Ah, mas pode ter falhas? Claro que pode ter falhas. Mas aí sim você apresenta o seu documento. Mas do jeito que tá, não dá mais pra ficar. Então, são denúncias sérias, são denúncias gravíssimas. Eu espero ter conseguido explicar aqui no vídeo de hoje o que tá acontecendo, desses problemas, desse sistema novo. Mas é complicado. E aqui, ó, a gente tem uma outra afirmação, né, do ex-funcionário do Marcelo Munhoz, do Corinthians, que, ó, de acordo com o ex-funcionário do TI do clube, o número de reserva de ingressos cresceu na gestão Augusto Melo. No departamento de marketing, por exemplo, as reservas passaram de 60 ingressos da gestão anterior para 400 ingressos. 400 ingressos de brinde, de bônus, ou a gente não sabe para quem vai. É só isso. E na visão do clube, o Marcelo Munhoz estaria propagando acusações sem apresentar provas. Mas se ele fez um boletim de ocorrência, seria legal ele apresentar esse boletim de ocorrência para validar e realmente prender alguém dentro do Corinthians. Prender alguém dentro do Corinthians, entendeu? O ex-funcionário foi demitido em janeiro por divergências com a gestão do Augusto Melo, principalmente sobre a condução do programa de sócios. Então, seria legal o Corinthians, ele principalmente dar as caras agora e falar assim, ó, a gente demitiu ele por isso. Se não for, que o funcionário processe. Se não, o Corinthians processe ele. Então por que o Corinthians não processou ele? Será que tem algum fundo de verdade? Então comenta aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, por favor, para você receber mais vídeos como esse, de vários clubes, de várias categorias do esporte nacional e mundial, de futebol, de algumas outras questões. A gente vai falar sobre política, vai falar sobre religião, vai falar sobre futebol. Aqui a gente debate, porque aqui na Fute News é muito mais do que só futebol.